E a bioética na não presença é um conceito que eu comecei a desenvolver a partir desse trabalho para justamente pensar na invisibilidade das coisas que nem sempre são levadas em consideração quando a gente vai pensar do ponto de vista ético dentro desses projetos, né? Ali a gente tem um robô enfermeiro, que é muito comum nesses robôs úteis de ter braços e corpo sem cabeça. Questões que estão invisibilizadas, tem questões muito concretas que estão invisibilizadas, como a pegada de carbono, por exemplo. Essas questões eu tenho visto mais no final da pesquisa, porque essa pesquisa ela está tratando de um tema que está em constante, está revolvendo, está em constante, vamos dizer, desenvolvimento. Então, mais recentemente tem se falado cada vez mais da questão ambiental. As influências desse conceito, é claro que a gente tem na fenomenologia, pós-fenomenologia, ontologia orientada ao objeto, na própria discussão sobre ideologia, teoria crítica, a gente tem esses conceitos que eles estão em nichos separados, e a questão de trazer esse conceito para a bioética, né, de pensar na não presença, porque o valor do conceito ele é você condensar um enredo que pode ser acessado para estar sempre pesquisando o que está invisível ou o que está invisibilizado, né? E lembrando que essa questão do que está transbordando, o que está além do que é visto, é uma coisa muito presente na estética, e a ética, dentro da própria filosofia, ela tem uma separação da estética, né? Então, essa seria a originalidade, a intenção de trazer para a bioética essa questão. E, assim, pensando também que o quanto as epistemologias, elas vão se tornando invisíveis numa série de projetos, e o quanto essas epistemologias, elas podem ter, né, elas estão introjetadas de diversas maneiras, e aí vamos pensar, né, claro, da questão do corpo-máquina, né, ou da separação do corpo da mente, né, essa questão trazida pelo Descartes, ela gera uma desintegração, uma falta de integridade, uma confusão, né, e o corpo-máquina, ele também ele é muito útil a questão de você quebrar a empatia para lidar com esse corpo ou com os outros corpos, né. Outra questão também, que o princípio lemórfico, né, que é a distinção entre forma e matéria, foi comentada pelo filósofo Gilbert Simondon como uma relação de uma sociedade, que é essa sociedade grega, onde está separada em senhores e escravos. Então, você tem a forma, que é o enunciado, e a matéria, que é o que serve, né, o que vai dar corpo a essa forma, o que vai dar conteúdo a essa forma. E aí, como essas ideias elas estão impactando a vida, é uma questão. Outra questão também do Descartes, do Aristóteles, que o George Agamben vai trazer, essa distinção entre ato e potência. No Aristóteles, o ato e potência, ambos são reais, né? O fato de a potência de um ato já é uma concretização, e o Agamben vai falar que essa distinção, a questão da potência, ela favorece o poder do soberano, né? É o enunciado, é a ameaça, é a autoridade, né? E também essa questão do ato e potência, se a gente vê o mundo real e o virtual, o que de fato acontece, o que é representação, também possui um impacto, possui uma materialidade na vida. E hoje essa vida, cada vez mais, a gente vai entendendo que não existe separação do natural, do artificial, né, do natureza e cultura. Ainda que, por conta de toda essa epistemologia, ainda é uma coisa que é difícil, é um padrão que nem sempre é fácil de quebrar, desse entendimento. E aí essa gafe das crianças que eu coloquei ali, para me lembrar de falar para vocês que as tecnologias emergentes, as tecnologias atuais, elas estão fazendo como
como aquela criança que, de repente, inadvertidamente, da maneira que ela se porta, o que ela fala, ela vai mostrar o que acontece dentro da casa dela, se tem abuso emocional, se tem abuso sexual, se tem enfim, o que acontece, como esses pais pensam, né? Então, as tecnologias, elas estão revelando as nossas... as questões difíceis dessa sociedade, né? As nossas feiuras, vamos dizer. Então, a proposta do conceito da bioética da não presença é fazer esse treinamento da percepção dentro da observação do que está sendo observado na perspectiva bioética.